Neste vídeo vou falar sobre algumas estruturas e propriedades relacionadas intimamente com imagens. E ao falarmos sobre estas estruturas e estas propriedades, vamos estar, de certa forma, a preparar os conhecimentos que depois vamos adquirir nos vídeos seguintes. No vídeo anterior estivemos então a ver aqui como é que é possível carregarmos para o interior de um formulário uma imagem. E quando executamos aqui a nossa aplicação, ficamos no ponto em que ficámos no vídeo anterior. Como podem reparar, eu tenho a possibilidade de redimensionar a minha form, o meu formulário, e a propriedade do background image layout que eu defini é que me vai permitir um ajustamento diferenciado da minha imagem ao ambiente do meu formulário. Isto é, eu escolhi aqui no background image layout, ok? Tenho aqui a opção zoom. Por defeito a opção é tile, ok? O tile faz então a multiplicação na horizontal e na vertical da imagem. É algo que poderá ser extremamente interessante para um outro tipo de exercício que haveremos aqui com certeza de fazer, que é utilizar uma pequena imagem com uma textura seamless. O que quer dizer uma textura seamless? É uma textura que se pode repetir na horizontal e na vertical sem se notar estas divisões das imagens. Mas isso ficará um pouco mais para a frente. De qualquer das formas, nós vamos aqui estudar neste vídeo algumas das estruturas que estão intimamente relacionadas com as imagens. E este estudo destas estruturas e propriedades vai ser extremamente importante para depois aprendermos conceitos mais avançados de corte e costura de imagens, como eu costumo dizer com frequência. Ora, neste caso concreto eu vou aqui selecionar Background Image Layout para None. E nesta circunstância o que vai acontecer então é que a minha imagem vai ser carregada e não vai ser repetida nem vai ser alargada. Vai conter aqui o seu tamanho original. Ora, por falarmos em tamanho original, vamos então falar sobre algumas das propriedades da imagem. Nós tivemos a ocasião então de carregar a imagem não para a área dos recursos, mas carregá-la diretamente a partir de uma pasta Images, que nós criámos dentro da nossa pasta de projeto, deste projeto em concreto. E ao colocarmos então esta imagem dentro da nossa aplicação, nós fomos carregá-la através deste mecanismo, através de um objeto do tipo imagem, ou de uma variável do tipo imagem. Ora, a partir do momento em que nós carregamos uma imagem para o IMG fundo, neste caso, e depois aqui utilizamos esta expressão para aplicar à imagem de fundo do nosso formulário, eu posso, no entanto, verificar aqui que IMG fundo tem um conjunto muito vasto de propriedades e de métodos, de estruturas, etc. Obviamente que nós não vamos falar sobre todos estes mecanismos ou todas estas propriedades que aqui estão, mas vamos falar sobre aquelas que são as fundamentais. Existe genericamente alguma informação que nós podemos obter a partir da nossa imagem. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero saber qual é a largura e a altura da minha imagem. Obviamente que eu posso fazê-lo de uma forma pré-preparatória, isto é, antes de definir aqui dentro da minha aplicação o carregamento desta imagem, eu posso saber numa aplicação exterior quais são as dimensões dessa imagem. No entanto, eu posso utilizar as propriedades do IMG fundo para saber, por exemplo, qual é a altura e a largura, neste caso a largura e a altura, por exemplo, da minha imagem. E para isso eu vou utilizar aqui uma messagebox.show que me vai mostrar exatamente qual é a largura e a altura da minha imagem. Então, para isso, eu vou aqui pôr o código um bocadinho mais correto, isto é, um bocadinho mais fácil de ler. Então eu vou colocar aqui int largura. A largura vai ser igual a quê? img fundo.width. Esta propriedade vai buscar em pixels, ok, a largura da minha imagem. Neste caso estamos a falar da imagem que é obviamente carregada aqui através desta instrução image.fromFile. Se eu quiser saber a altura, vamos ter aqui int altura é igual a img.eighth, ok? E nesta circunstância eu posso aqui simplesmente usar o seguinte, messagebox.show, ok? Messagebox.show, e agora posso colocar aqui dentro largura, vamos colocar aqui com um string formato, se calhar é mais fácil fazê-lo assim dessa forma, portanto, string. Ok, vamos aqui colocar isto como deve ser, string.format, ok, e agora vamos colocar aqui dentro largura,
colocar aqui o 0 e depois altura, vamos colocar aqui o 1 e vamos colocar aqui depois os parâmetros, neste caso largura, altura. Okay? Vamos verificar então se não há qualquer espécie de erro e reparem que antes mesmo da minha form ser apresentada, eu já vou ter aqui uma message box indicando que a largura são 620 pixels e a altura são 388. E temos aqui então a informação muito rapidamente obtida a partir da imagem que nos é carregada. Outra informação que nós podemos obter e que é do mesmo teor, isto é, que nos permite ir obter o mesmo género de informação, é através de uma outra estrutura chamada size. E neste caso, o size nós podemos encontrá-lo desta forma: img fundo, ponto, no caso da nossa imagem, chama-se physical dimension. E o Physical Dimension é nada mais, nada menos do que uma estrutura do tipo size F. E size F, porque é que tem aqui este F? Eu vou então explicar basicamente o que é o size. Existem duas estruturas size. Uma estrutura chamada size, normal, portanto size, ok? E existe o size F. Ora, o size F tem uma ligeira diferença relativamente ao size. O size é uma estrutura de valores inteiros e o size F é uma estrutura de valores flutuantes, isto é, valores com casas decimais. No entanto, obviamente que um size F pode ser, por exemplo, dimensão, pode ser igual a um new size F e depois nós podemos aqui definir então, reparem, cá está float, valores flutuantes, isto é, um valor numérico que contém casas decimais, mas que nós podemos simplesmente definir com valores inteiros. Por exemplo, 100,100 e, à partida, não teremos grande problema em definir uma estrutura deste género, ok? O mesmo não seria dizer, se nós tivéssemos aqui um size normal, dimensão 1, por exemplo, é igual a new size. E reparem que aqui eu vou apenas poder definir valores do tipo inteiro. O que quer dizer que se eu colocasse aqui 100.50,200.30, iríamos ter então aqui um problema que não é possível ter, ok? Se eu colocar aqui ponto 30 e aqui ponto 40, obviamente que vamos ter aqui um problema porque a forma de definir estes valores não pode ser feita desta forma. Nós teríamos que colocar aqui eventualmente um F à frente para informarmos que este tipo de valor é do tipo float. Ora, muito raramente iremos utilizar no nosso código, aqui nestes exemplos, este tipo de estrutura, mas iremos utilizar o size. Ora, neste caso, uma vez que o size F pode ser utilizado com valores inteiros, nós poderemos sempre saber qual é a dimensão da nossa imagem. E para isso eu vou colocar o seguinte: size F dimensão é igual a img fundo ponto physical dimension, dimensão física, ok? Isto não é um método, é uma propriedade e reparem como rapidamente ele está corretamente escrito. E agora o que é que acontece na nossa dimensão? Esta estrutura dimensão tem aqui também o height e o width, ok? Neste caso, reparem, são poucas as propriedades e até os métodos que aqui estão, mas é uma outra forma de nós obtermos a mesma informação, neste caso relativamente à altura, que é o height, e à largura, que é o width. Portanto, desta forma, vimos então a existência de duas propriedades, chamada width e height, isto é, a largura e a altura, e vimos também a existência desta estrutura size F. Existe aqui, no entanto, um outro aspecto que é importante também percebermos e é muito simples de entender. Neste caso, se nós tivermos aqui img fundo ponto, por exemplo, ok, physical dimension, e depois colocarmos aqui ponto e temos aqui uma indicação a dizer toPointF, ok? Por exemplo, toPointF tem aqui uma propriedade, uma estrutura que é chamada pointF. O pointF já sabemos que é uma estrutura que aceita valores flutuantes, ok? Com casas decimais. Mas o que nos interessa aqui é essencialmente a estrutura point. Ora, eu vou fazer aqui uma pequena alteração e que é a seguinte. Vou acrescentar no meu formulário
uma Picture Box. Okay? Neste caso, a Picture Box, nós podemos encontrá-la aqui, é um objeto que nos permite inserir lá dentro imagens. Okay? E neste caso, vamos dar aqui um nome à Picture Box de PicTest. Okay? Muito bem. O que é que nós vamos fazer aqui com o PicTest? Assim que, que o nosso formulário for carregado, em vez de definirmos como background a nossa, ou melhor, enfim, em vez de atribuirmos ao nosso background a imagem de fundo, nós, ou img fundo neste caso, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui pictest.background image é igual a img fundo. Ora, o que eu estou a fazer basicamente é dizer que eu quero atribuir a imagem que eu estou a carregar não ao fundo do meu formulário, mas apenas a esta imagem que aqui está. Ora, vamos ver o que é que acontece nesta circunstância. Reparem que aparece aqui apenas um pedaço da minha imagem, ok? E aparece apenas um pedaço da imagem, porquê? Porque a imagem está definida, ou este objeto está definido apenas com esta dimensão. Se eu alargar aqui este espaço, obviamente que vamos ter aqui a imagem apresentada numa escala maior. Ora, da mesma forma que acontece aqui com o formulário, eu posso definir a forma como é que a minha background image é organizada. E por defeito, da mesma forma que acontece com o nosso formulário, por defeito aqui o background image layout, a forma como é organizada a imagem, está em tile. Ora, se eu alterar aqui para stretch, significa que, independentemente da forma como estiver aqui dimensionada a minha picture box, quando eu carregar para dentro dela uma imagem, ela vai ser esticada de forma a preencher por completo este espaço. Reparem o que é que acontece então, a imagem poderá eventualmente às vezes ficar um bocadinho deformada, no meu caso, por exemplo, se eu agora colocar aqui exageradamente assim desta forma, o que vai acontecer então é que a imagem vai ser esticada desta maneira. Ora, o que acontece aqui no caso da Picture Box é um objeto com um conjunto de propriedades muito mais vasto, ok? Reparem, por exemplo, se eu colocar aqui PicTest, ponto, e reparem na quantidade de informação que eu aqui tenho e de métodos, propriedades, estruturas, etc. Está aqui tudo. Temos a possibilidade de adicionar, por exemplo, um evento clique ao nosso teste. Por exemplo, se eu chegar agora aqui à parte do design e fizer um duplo clique, automaticamente eu vou ter a possibilidade de definir aqui um evento clique para a minha imagem. Okay? Então eu posso simplesmente colocar message box .show picture box clicada. Okay? Reparem então o que é que acontece. À semelhança do que acontece com um botão, eu posso clicar aqui e tenho a minha picture box clicada. Okay? Ora, por aqui dá para perceber que podemos criar cenários extremamente interessantes, nomeadamente o facto de podermos desenhar botões à nossa forma, à nossa maneira, e rapidamente utilizá-los como sendo botões com funcionalidade. Como podemos ver, tem aqui um botão clique e podemos utilizar isso. A seu tempo iremos ver o que é que vamos fazer aqui, porque reparem no seguinte aspecto. A nossa Picture Box, aqui nesta área dos eventos, tem não só o evento clique, como tem também um conjunto de eventos relacionados com o movimento do mouse, okay? Neste caso o nosso rato, não é? O nosso mouse do computador, que é o mouse down, mouse enter, mouse over, mouse leave, mouse move, mouse up, etc. Ora, o que é que acontece com este tipo de objeto no que diz respeito a este tipo de eventos? O mouse click tem um comportamento em tudo semelhante com o clique que nós temos aqui. Okay? Tem, no entanto, uma outra nuance, que é a possibilidade de nós determinarmos, através deste evento, qual foi o botão que foi clicado no nosso mouse. Okay? Aqui no clique nós não temos forma de saber qual foi o botão clicado, porque essa informação deveria passar aqui através deste event args e. Ora, se nós colocarmos aqui e ponto, reparem, não temos aqui nada disto apresentado. No entanto, eu vou só avançar um pouquinho aqui nisto, só para mostrar, e depois regressarmos às estruturas das imagens. Se eu fizer um duplo clique aqui no mouse click, ok? Aqui vamos ter aqui um mouse event args e, que é diferente de event args. Neste caso temos um conjunto de eventos, ou de argumentos relacionados com eventos que acontecem com o mouse. E reparem, quando eu clico no E, ou teclo E, ponto, eu tenho a possibilidade de saber qual foi o botão, qual é o delta, neste caso, da minha wheel mouse, ok? Eu tenho a possibilidade de saber qual é a posição X e Y da coordenada do meu cursor,
Okay? Desde que eu estou agora a movimentar. E, portanto, vejam como nós vamos ter aqui imensa plasticidade na obtenção de informações que depois poderão ser extremamente úteis. Por exemplo, se nós quisermos agarrar e arrastar uma imagem no modo de runtime. Okay? Por exemplo, é um exemplo. Mas vamos aqui voltar então às estruturas. Para finalizar este vídeo vou falar sobre uma estrutura que é extremamente importante, que é a estrutura point. E a estrutura point é muito semelhante à estrutura size, só que neste caso, em vez de ter o width e o height, isto é, a largura e a altura, a estrutura point tem a localização x e y de um determinado valor, de um determinado ponto. Neste caso, o ponto pode ser exatamente, por exemplo, a origem deste controle, que é este ponto que aqui está marcado em cima. E nós conseguimos obter informações sobre a origem deste ponto que aqui está, consultando aqui o item location. Okay? Temos aqui o location, que é esta estrutura que aqui está, e o location é nada mais, nada menos que uma estrutura do estilo point. Vamos aqui verificar se isso é ou não é verdade. Vamos colocar aqui pick teste.location. E reparem como aqui location aparece identificado como sendo uma estrutura do tipo point. Ora, significa isto que se eu quiser obter informações sobre a localização x e y da minha pick test, do meu espaço, eu posso obtê-lo através desta estrutura. Portanto, eu posso fazer o seguinte: int x é igual a pick test.location, e agora, como é um ponto, point x. Int y é igual a pick test.location.y. E desta forma eu sei qual é exatamente a posição no sistema de coordenadas. Eu relembro que no vídeo anterior eu falei que as coordenadas começam no 0, 0 aqui no topo e depois avançam para valores positivos daqui da esquerda para a direita e de cima para baixo. Okay? Neste caso a coordenada x vai aumentando naquela razão e a coordenada y vai aumentando naquela razão ali. Ora, o que acontece neste caso concreto, então, é que eu posso agora fazer aqui messagebox.show x.toString mais, e agora, mais y.toString. Okay? E neste caso, vou ter aqui apresentado no meu, aqui no meu formulário, qual é a localização da minha picture box. Está, neste caso, na posição x igual a 180 e na posição y igual a 94. Ora, se eu quiser alterar a posição da minha picture box, vamos fazê-lo da seguinte forma. Vamos acrescentar aqui um botão e quando eu fizer um clique neste botão, o que vai acontecer é que a localização da minha picture box vai ser alterada. Eu vou retirar daqui estas instruções que vão apresentar aquela message box e vou simplesmente fazer o seguinte. Aqui a imagem está a ser atribuída e, portanto, neste momento a nossa aplicação apenas contém isto. Se eu fizer aqui um clique não faz rigorosamente nada, mas eu quero alterar a posição da minha picture box para este lado. Okay? Quando eu fizer aqui um clique, o que eu faço é genericamente o seguinte. Aqui no evento clique do botão 1, eu vou fazer picktest.location. A localização vai ser igual a quê? A new point. E agora vou atribuir aqui diretamente os valores. Neste caso, uma vez que quero passar a imagem daqui para a frente, eu posso selecionar aqui este espaço e a localização 382 por 22. Ok, vamos colocar aqui 382,22. Okay? Não confundir aqui a vírgula com o facto de aparecer aqui os dois pontos. Okay? Vamos então aqui puxar para este lado, vamos executar a nossa aplicação e reparem então o que é que vai acontecer quando eu clico no botão 1. A imagem vai saltar para aquele lado. Este conhecimento destas estruturas é bastante fundamental, como eu tive a ocasião de dizer no início deste vídeo, porque nos vai permitir, daqui a alguns vídeos, começar a entrar em campos um bocadinho mais complexos no tratamento de imagens.